Bem, então estamos gravando aqui novamente e vamos discutir agora as dúvidas e observações com relação aos primeiros 5 vídeos da nossa aula. Só um comentário, o Guilherme perguntou se há algum grupo de WhatsApp. Podem criar. Eu indico que vocês criem o grupo de WhatsApp e até facilita a comunicação de vocês, o Guilherme. Se você quiser criar, você pode até disponibilizar o número aqui, que eu envio para o pessoal no portal didático também, beleza? Podem criar. Não foi criado ainda nessa disciplina, não. Pelo menos um grupo oficial ainda não. A Daniela falou que já tem o grupo. Uai, beleza. Se vocês quiserem disponibilizar aí o número para a turma. Se eu achar, eu posto aqui o link do grupo. Tá ótimo. Beleza. Maravilha. Colocando aqui, eu disponibilizo para a turma pelo portal também. Tá certo? Pessoal, essa primeira semana de curso, vocês tiveram aí 5 vídeos, aulas introdutórias sobre o conteúdo de administração, né? Eu vou começar abrindo primeiro e depois eu faço as ponderações, tá? O que vocês acharam do conteúdo, das reflexões? O que vocês pensam, o que vocês concordam, o que vocês discordam, ou principalmente o que vocês discordam, o que vocês acrescentam, que dúvidas que surgiram com relação às falas aí, nessas 5 videoaulas, ou vocês fizeram alguma pergunta que vocês gostariam que eu refletisse sobre, alguma resposta? Abro aí primeiro para os comentários gerais aí de vocês aí, depois eu posso fazer um apanhado. Ô, Daniel. Sim. Quando eu estava vendo o vídeo, eu fiquei com uma dúvida. Quando você fala de conceito de administração, que, se não me engano, foi da Alberto que deu depois, que ele fala sobre a administer, eu fiquei com uma pequena dúvida. Porque é comentado que antes esse conceito ele não era utilizado antes porque o manager antes ele tinha outro conceito de trabalhar manualmente e tal. Uhum. E aí, isso me criou uma certa dúvida em relação a essa, como é que chama? Esse conceito que ele deu para a administração. Porque quando faz isso, não seria tipo uma espécie de anacronismo de você colocar sobre uma palavra um termo, algo que antes não era imputado, que não tinha a ver com a cultura da época? Uhum. É uma boa pergunta, Nathan. Inclusive, a sua observação, ela perpassa basicamente a criação e ressignificação de conceitos, para além da administração. Tá? Os conceitos são criados e reapropriados ao longo da história. Né? Quem explora muito bem isso numa perspectiva filosófica é o Michel Foucault. Michel Foucault, claro, é uma visão de mundo que ele assume. Né? Ele assume o seguinte, que a história é marcada por regimes de verdades. Esses regimes de verdades são os argumentos racionais de um determinado contexto de uma época que vai justificar um determinado conceito. Então, para responder a sua pergunta, eu vou pegar um exemplo de um regime de verdade que foi mudando ao longo da história. O conceito de loucura, né? Para nós, por exemplo, loucura hoje, quase todos nós aqui vamos rotular como um transtorno, né? Ocasionado por alguma substância química ou algum fator psíquico que afeta a capacidade de racionalidade do indivíduo, né? E a loucura hoje nós tratamos de uma certa forma, uma corrente hegemônica, né, vai tratar de uma certa forma com medicação, ponto, né, ponto. Mas isso não foi o que aconteceu ao longo da história. Então o conceito de loucura, ele foi mudando ao longo da história. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, uma pessoa que saía na rua dizendo que estava vendo entidades, deuses, conversando com deuses, naquele período ela não seria chamada de louca, né?
Não estou dizendo que isso é loucura hoje, eu estou dizendo que se vocês saírem falando, olha, professor, eu vi 2 de você na sala de aula, um fala X, o outro fala Y, são iguaizinhos, né? A turma vai dizer, olha, provavelmente você está sofrendo aí, né, de algum tipo de esquizofrenia, né, alguma estrutura de psicose que merece uma medicação, né, diríamos numa visão convencional da medicina, né? Só que na Grécia Antiga, não. Na Grécia Antiga isso era considerado como atributo divino, né? Esse tipo de comportamento. Uma pessoa na Grécia Antiga não iria ser internada num hospício, até porque essa estrutura não existia, correto? Essa visão de loucura, ela vai mudando. Então, por exemplo, na Idade Média, um indivíduo que fala algo dessa natureza era rotulado como um indivíduo que possuía o demônio no corpo, né? E ele precisaria do quê? Ele precisaria de uma sessão de exorcismo para tirar o demônio do corpo. Então, todos os casos que a gente observa hoje, por exemplo, de esquizofrenia, né, que são tratados com medicamentos ou surtos psicóticos, naquele período da história era visto como a personificação do mal dentro do corpo e a pessoa deveria ou sofrer um exorcismo, né, ou ser executado para que, morrendo o corpo, ainda se salve a alma, né? Esse conceito ele vai mudar, inclusive, no Renascimento. No Renascimento a gente vê um resgate da ideia da loucura muito mais como um elogio à inteligência, a um caráter dual, né? Inclusive um clássica obra, né? O Elogio à Loucura, né? De Erasmo de Roterdã, que ele vai dizer que existem os loucos, né? E os loucos sábios, né? E ele vai jogar essa questão da loucura, muitas vezes, como uma fonte de inspiração e como uma fonte de loucura, né? E a partir do período, né, pós-revolução industrial e do avanço da ciência, a gente tem a loucura como um processo médico, né? E toda forma de loucura é definido como um transtorno mental. Inclusive, se vocês observarem na história da psiquiatria, o número de doenças mentais, eles quadriplicaram, né? De 1970 para cá. Inclusive hoje, no psiquiatra é uma coisa comum. Talvez não seja comum você não ir no psiquiatra, né? Como assim você não vai no psiquiatra, né? Você não tem um, né? Se fosse há 30 anos atrás, essa pessoa provavelmente, né, ela teve um surto. Ou seja, estou falando isso para chegar no conceito de administração. Vamos ao conceito de administração, então. O conceito de administração, Nathan, da mesma forma, ele vai mudando ao longo da história. Então, por exemplo, quando o Hidalberto Chiavenato utiliza administer como um conceito de uma hierarquia que um manda sobre o outro, ele vai beber de um contexto histórico, hoje, né, sobre uma influência de uma revolução industrial, que diz, olha, a hierarquia é um processo natural, e você tem um minister, uma pessoa que estabelece poder, e a outra que obedece, é assim que funciona, né? Esse é um exemplo naturalizado ou construído, né, principalmente pós-revolução industrial. E ele ainda vai trazer esse conceito, o Hidalberto Chiavenato, para um contexto das organizações. Lembrando que quando ele pensa administração, ele está pensando muito a administração como um processo formal e muitas vezes vinculado a um contexto empresarial, né? E aí você está dizendo, a sua pergunta é, mas isso não é, né, um anacronismo? Os conceitos ao longo da história, eles vão se ressignificando, Nathan. E aí que entra o ponto interessante, eles vão se ressignificando e muitas vezes eles vão estabelecendo o quê? Aspectos ahistóricos. Eles os consideram fatos do passado, né, para legitimar um determinado presente. Por isso que muitas vezes não trazer a história para discussão ou reescrever, revisitar a história é uma forma de se determinar novas fronteiras sobre determinados conceitos. Beleza? Não sei se eu respondi a sua pergunta, se eu ampliei a questão a ponto de torná-la ainda menos clara. Não, respondeu sim. Eu consegui entender o conceito. O esforço, Nathan, é exatamente mostrar o conflito sobre o conceito, entendeu? Que essa visão do Chiavenato, ela será criticada por outros autores. Inclusive que vão dizer, olha, essa visão naturaliza a hierarquia, essa visão não considera os aspectos históricos, essa visão está preocupada única e exclusivamente por um contexto empresarial, e essa visão só considera a administração tudo aquilo que está vinculado a uma relação de mando e obediência. Então esse conceito dele será criticado, tá? Mas é hegemônico. É importante observar que
o conceito do Hidalberto Chiaverato é o conceito que geralmente cai nos concursos públicos. Essa é a brincadeira que eu fiz com o vídeo aí, tá? A gente traz várias visões sobre o assunto, mas a gente tem que entender qual que é o conceito hegemônico, né? Então, assim, a piada é mais fácil você responder o que ele disse num concurso do que você questioná-lo, porque você corre o risco de errar, entendeu? Né? Então, esse é o esforço aí de compreender os conceitos ao longo aí da história. Pessoal, alguém quer trazer algum complemento, alguma observação com relação ao comentário do Natan? Ou então fiquem à vontade, né, para outras dúvidas e observações aí que vocês realizaram. Querem realizar, claro? Assim, Daniel, tipo, até tinha feito uma pergunta sobre esse assunto acho que no terceiro vídeo, sobre a visão ortodoxa, que, tipo, eu fiz um pensamento que eles estavam, que devido a como é que era, fechar o conhecimento deles só na área empresarial e administrativa, eu estava vendo que estava faltando coisas, por exemplo, os conhecimentos que já tinham sido feitos na Idade Clássica sobre que outras pessoas tinham feito, sobre funcionamento social. Por exemplo, como o Júlio César e os grandes generais da antiguidade organizavam e comandavam seus exércitos. Aí eu vi isso, foi uma coisa que eu já tinha lido esses livros antigos. Aí eu vi que realmente as ideias de Júlio César e como ele organizava as pessoas no exército dele podem ser muito bem aplicadas na atualidade. É uma coisa que ele já pensou e desenvolveu, tipo, 2000 anos atrás. E que os ortodoxos simplesmente ignoram esse conhecimento que já tinha. Aí eu queria saber, tipo, sua opinião sobre isso. Você tocou também num ponto bem interessante, o Gerson. Primeiro, né? Da onde esses autores considerados os pais da administração, né? Não estou falando mães, né? Pais, né? Essa é uma figura interessante de sublinhar, né? Porque são basicamente homens que foram colocados aí ao longo dos conceitos de administração. Onde eles beberam, né? Para definir esses conceitos. A gente vai ter uma videoaula sobre Henri Fayol, que é considerado um dos pais da administração. A estrutura de administração que ele usa para o contexto empresarial é uma estrutura basicamente militarizada. Então, ele vai beber o quê? Exatamente da gestão utilizada nas Forças Armadas, e aí lembrando, uma estrutura militarizada exatamente, né, desses grandes impérios ali, né? Você está falando, por exemplo, de Júlio César, que foi um grande estrategista, mas você pode considerar o Alexandre o Grande, que basicamente dominou o mundo, né, e morreu muito cedo. Então, assim, uma outra figura com uma capacidade de gestão militar incrível, né, enquanto eficiência para um determinado resultado, né. Então, assim, tanto o caso do Alexandre o Grande, Júlio César, que você está dizendo, eles utilizaram modelos de gestão de pessoas que estarão presentes na onde? No conceito de Henri Fayol, que a gente vai ver aqui nesse curso. Então, esses autores, eles olham para trás, né. Só que aí tem um fato interessante, o Gerson. Muitos deles, né, tentam estabelecer um recorte da administração como algo apenas recente, né, que é o caso do Hidalberto Chiaverato. Por quê? Porque ele olha a administração como algo dentro do contexto empresarial. Se está dentro do contexto empresarial, não está no contexto das Forças Armadas, ou, por exemplo, da instituição religiosa, o cristianismo, né, a Igreja Católica, uma instituição milenar, que tem um modelo de gestão, né, existente, e que conseguiu se perpetuar por quase dois milênios, né? Quase que eu digo, porque a gente pode considerar a criação da instituição depois, principalmente depois no começo da Idade Média, né? Como uma instituição ali, porque a igreja primitiva tinha um outro modo de gestão, né? Mas, enfim, trazendo que pelo menos um milênio você tem uma estrutura organizacional extremamente eficiente, a estrutura organizacional
do cristianismo, principalmente da Igreja Católica, né? E que agora, obviamente, vocês estão vendo que está sendo um modelo de gestão, né? Que está sofrendo perdas de fiéis no mundo, por outros modelos de gestão, mas que reproduz muito a mesma filosofia, tá? Então esses autores, eles bebem sim lá atrás, só que muitas vezes eles não trazem isso para uma definição. E esses autores, principalmente o caso do Hidalberto Chiavenato, ele faz um recorte da administração como algo recente, existente aí nesses últimos 200 anos, como fruto de um processo industrial. E aí essa visão pode ser criticada, o Gerson, por desconsiderar toda a história da sociedade que tinha formas de gestão, né? Mas a pergunta é, por que, então, há um interesse, ou consciente ou inconsciente, de se demarcar fronteiras e dizer que a administração é feita por determinadas pessoas e outras pessoas não fazem administração? Qual que é o objetivo dessa demarcação, muitas vezes? Esse ponto realmente eu não tinha parado de pensar. Por que eles colocaram essas fronteiras? Tá. A gente pode... Alguém tem alguma hipótese, levantaria alguma observação sobre as fronteiras? Qual o sentido de se estabelecer fronteiras, muitas vezes? Para poder sistematizar uma forma de lucrar? Acho que não. Deixa eu pensar. Porque eles dão uma ignorada, né? Porque Chiavenato fala que Taylor e Fayol são os pais da administração. Mas eles têm como embasamento a influência de Newton e Descartes. Então, acaba que eles ignoram realmente o passado. Então, acho que para poder ignorar essa parte, eles têm que ter um interesse mais financeiro. Mais alguém quer trazer uma observação? Eu queria dar um chute. Sim, não. A verdade não diria nem chute, não são reflexões, né? Que vocês fiquem à vontade aí para trazer a perspectiva de vocês. O nosso esforço é esse momento de reflexão mesmo, né? Eu acho que quando se cria essa delimitação, essa demarcação, se faz inclusive um recorte de classe. Porque aí se restringe um determinado grupo que tem controle, então, tipo assim, quem são as pessoas que têm a capacidade de gerir uma empresa? É quem tem controle do capital, quem tem... Aí você não vai me chamar de comunista, não, viu? Porque tem poder, no caso? Mas eu acho que quem tem o controle do capital, não sei o quê, então é colocado a essas pessoas a capacidade de gerir esse big brain aí de quem administra, não sei o quê e tal. Então, assim, você consegue criar um recorte de quem manda e de quem é mandado. Então, a partir daí, você não assume um risco, na hora que você cria esse recorte, de colocar sobre outras pessoas que não estão naquela classe superior essa capacidade, digamos, cognitiva de administrar. Porque quando a gente olha por um ponto heterodoxo várias outras, todo mundo faz administração, então quando a gente gera recurso dentro de casa, quando a gente está em uma associação e coisa do tipo, a gente está fazendo gestão, a gente está fazendo administração. E eu acho que, assim, na minha opinião, passa muito por isso. A hora que você consegue criar esse recorte de classe, você consegue segregar quem faz administração e quem não faz. E por isso, muitas vezes, a imagem de administrador está ali ligado com pessoas bem vestidas, bem trajadas e a maioria das vezes brancas também. E eu acho que é isso, assim, no meu raciocínio. Realmente pode ter essa ideia de tentar, separar
o administrador de um general, tentando enobrecer a imagem do administrador, apesar dele estar basicamente fazendo a mesma coisa que os generais já faziam. Só, tipo... Dando uma nova linguagem. É só tentando escrever de um jeito mais bonito, mas, tipo, é a mesma coisa que um antigo general já fazia, o cara só copiou aquilo, talvez pensou um pouquinho mais. Poder no final, né? Vale mais que dinheiro. Eu penso que talvez poderia ser por um controle, talvez. Não digo um controle baseado em separação entre classes, mas sim de se obter um controle de gestão, algo do tipo. Uhum. Vocês trouxeram vários pontos, né, que pode trazer hipóteses para tentar explicar o sentido da criação de fronteiras, né? Eu vou começar primeiro pelo atual, para a gente voltar para trás e talvez até ampliar para além, né, do contexto de administração. Mas o nosso foco aqui é administração. Hoje, por exemplo, imagine um indivíduo que paga 4 anos de um curso de administração todo mês numa instituição privada, né? Ou então que ele estude numa universidade pública e tem todo um custo para se manter, ele se forma e aí ele vai exercer a profissão de administrador. Aí ele entra, por exemplo, numa empresa convencional, ou numa ONG, ou numa prefeitura, e aí ele descobre que todo mundo pode fazer administração, inclusive até melhor do que ele, que passou 4 anos estudando administração, tá? Aí ele vai dizer o seguinte, espera lá, mas eu fiz 4 anos de um curso, né? Eu fiz 4 anos de um curso, eu até pago o meu conselho, e o meu conselho não consegue estabelecer uma fronteira, qualquer um pode fazer administração, eu vou batalhar para que apenas as pessoas formadas em administração exerçam a função de administração. O vendedor de cachorro-quente lá da esquina, não, ele não faz administração, tá? Isso é uma coisa que acontece só na administração, essa reflexão que eu estou trazendo? Jamais, Daniel. Grandes áreas, até engenharia. Aí, quantas pessoas técnicos em elétrica aí faz serviço de engenheiro elétrico? Ô, professor, tipo assim, a gente pode ver que antigamente não tinha uma faculdade, né? Uns tempos atrás, e eles foram descobrindo, igual agronomia. A gente estuda a teoria na faculdade, mas a prática quem tem é os agricultores, as empresas. Tipo assim, eles não têm a teoria, mas eles sabem o que que faz e o que que dá certo, entendeu? Eu acho que a administração deles já vem tipo assim, de geração em geração, e conhecimento é outra coisa. Esse exemplo que você está trazendo é um clássico, né? Você pode ter um pequeno produtor ou um médio produtor que trabalha 30, 35 anos com uma determinada cultura e ele nunca vai ser chamado de agrônomo, exceto se ele formar em agronomia, né? E se ele fizer um curso técnico, ele também não será chamado de agrônomo, ele será chamado o quê? De técnico, né? Agora, ele pode ser chamado de agricultor, mas agrônomo não. O que eu preciso para ser um agrônomo? Eu preciso de 5 anos, em média, né, de formação, atendendo determinados critérios e, claro, né, seguindo as regras do conselho. Isso é um exemplo de demarcação que acontece em praticamente todas as áreas do saber, né? E isso mostra o quê? Que isso tem uma vinculação, aí a Anne foi até mais genérica, de fato, de poder, de controle também, né? E também de mercado, obviamente, e de lucro ou não, né? Então, esse é um aspecto interessante, que quando a gente define um determinado conceito, a gente estabelece quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. Vamos pegar o caso da medicina, por exemplo. Por que um estudante que forma em medicina na Bolívia, por exemplo, na Argentina, no Paraguai, e que vai pagar ali R$1.000 por mês de mensalidade, não consegue validar de cara o diploma dele quando chega no Brasil, mesmo sendo brasileiro? Porque o Conselho de Medicina, ele estabelece uma prova e o indivíduo tem que passar nessa prova, né? Se ele abre o mercado, mas o cara formado em medicina na Bolívia também não é médico? Para o Conselho brasileiro vai dizer que não, ele é médico lá, aqui não. Aqui, para ele ser médico, ele tem que passar no Conselho. Isso são estratégias, eu não estou entrando no juízo de valor se isso é bom ou mal, tá?
Eu estou dizendo que são estratégias utilizadas para determinados recortes de um determinado conceito, né? E que estabelece quem está dentro e quem está fora. Então, o que acontece com a administração, quando a gente estabelece esse recorte, olha, quem faz administração, né? Ou aquela pessoa de terno e gravata, ou aquela pessoa que passa 4 anos, ou aquela pessoa que faz o MBA, né? Essas pessoas que fazem administração, elas estão dentro de um conceito, né, que estabelece sim uma relação de poder, né? Imaginem se vocês comecem a chegar e falar assim, olha, o professor Daniel lá fez graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas o senhor da esquina ali que vende cachorro-quente administra muito melhor do que ele, né? Eu falo, meu Deus, eu passei 12 anos estudando e aquele cara sabe mais do que eu. Então tem uma relação de poder. Não estou dizendo que todos pensam assim, sobre hipótese alguma, mas também tem uma demarcação de poder. E tem uma demarcação, claro, uma estrutura de controle, né, seja de classe ou não, né? Então, quando a gente estabelece fronteiras identitárias, dizendo assim, sobre determinados conceitos, a gente estabelece quem está dentro e quem está fora, né? Por isso que conceitos como nação, conceitos como raça, por exemplo, né? Conceitos como nacionalidade, patriotismo, são recortes históricos, né? E são recortes históricos que, na maioria das vezes, desconsideram o passado, né? Pegar um exemplo muito simples, o que é o Brasil? O Brasil nada mais é do que alguém que chegou e fez um recorte no mapa, e falou, ó, o Brasil é esse recorte que eu fiz aqui no mapa, né? Claro que esse recorte é banhado muitas vezes a sangue, né? A guerras, a subornos e tudo mais. Mas quando a gente fala Brasil, a gente faz um recorte no mapa territorial, e aí a gente começa a tentar colocar o quê? Começa a tentar colocar algumas características que definam o Brasil. A língua, o idioma português, que ainda assim já se torna um problema, porque eu posso nascer no Brasil e não falar bem português, ou nem falar português, mas eu posso ser um brasileiro, nato, né? A gente tenta estabelecer alguns atributos dos fenótipos, né? Olha, o brasileiro tem determinadas condições, mas aí você vai falar aí o indivíduo que nasceu no Brasil, mas os pais são de outro país. Então, assim, é muito difícil quando a gente começa a analisar um determinado conceito, buscar esses caráteres identitários, né? Na maioria das vezes a gente vê que esses caráteres identitários, eles desconsideram alguns fatores históricos, né? Ou eles estabelecem rupturas com o passado, que é o que a gente chama muitas vezes da invenção. A gente inventa muitas vezes uma determinada tradição, ou a gente desconsidera a continuidade de alguns fatores que não estão presentes aí, tá? Eu estou pegando o exemplo da administração, que é o nosso curso, mas vocês podem ampliar isso para outras perspectivas. E aí isso mostra o quê? Numa visão ortodoxa, que foi a proposta das dois primeiros vídeos, né? Uma visão ortodoxa, a gente tem o quê? Aquilo que está nos manuais de administração, aquilo que está muitas vezes na mídia, nas revistas das áreas e tal, que a administração é um processo de controle, de planejamento, de organização, que é um processo de ganha-ganha, numa visão ortodoxa, convencional. Todo mundo ganha na administração, ninguém perde. Se todos fizerem uma boa administração, todos serão felizes, ricos, né, bem-sucedidos e tudo mais, né? Desde que vocês sigam aí os processos, o passo a passo, dominam as técnicas e ferramentas, né? E todos serão felizes, né? Numa visão heterodoxa, a visão de mundo é diferente. Não, a administração muitas vezes ela pode ser boa, mas ela pode ser ruim. A administração muitas vezes ela pode excluir como ela pode incluir. A administração muitas vezes ela é marcada por conflitos, por tensões, né? Inclusive os conceitos de administração, eles na maioria das vezes são definidos por aqueles que são o quê? Os diretores, os donos das empresas. Se você for perguntar para um operário, para um peão, talvez o conceito de administração seja diferente, né? Então, assim, numa visão heterodoxa, vai problematizar alguns silenciamentos, né, de uma visão ortodoxa. E como vocês estão vendo nas videoaulas, não há consenso, né? E não é o esforço nessa disciplina aqui, sobre hipótese alguma, de que vocês tenham um conceito de administração, não. O meu esforço é que vocês consigam ampliar o leque de opções sobre os conceitos de administração e, claro, né, indo numa perspectiva aí valorativa, que vocês reflitam o que vocês concordam, o que vocês discordam, né? O que isso toca a vocês, o que vocês consideram uma grande bobagem, né? Até para a vida de vocês. Esse é o esforço, né? É esse esforço analítico
sobre os conceitos de administração, né? E claro, do ponto de vista prático, isso muda substancialmente a maneira como vocês entram no campo. Porque vocês podem olhar, por exemplo, para aquele pequeno funcionário de uma empresa ou de uma fazenda e dizer, olha, esse indivíduo é um Zé Ninguém, não sabe nada, porque ele não fez a disciplina de administração com o professor Daniel. Ou vocês podem dizer o seguinte, não, esse indivíduo ele tem uma outra forma de compreender a administração, talvez até mais sofisticada que o professor Daniel, que não foi para o campo que esse cara está. O professor Daniel não trabalhou nisso. Ou então o professor Daniel ficou discutindo conceitos e esse cara mostra como que o mercado funciona, como que as coisas ocorrem. Esse indivíduo aí que estudou até a 4ª série, ou até o ensino médio, sabe muito administração, domina muito técnicas, ainda que de forma empírica. Então isso interfere na maneira como vocês passam a olhar as pessoas no campo também, né? Isso, claro, traz vários reflexos, seja lá positivos ou negativos. Abro aí para comentários, observações e outras questões aí. Eu vou trazer uma pergunta só para ampliar aí a reflexão. Qual o objetivo da administração? Como é que era? Acho que era sobre fazer um planejamento racional para que você consiga alcançar algum objetivo. Então você planeja racionalmente e com o objetivo em mente faz todos os pontos necessários para que esse objetivo aconteça. Eu acho que esse seria um dos principais objetivos da administração. Uhum. Num conceito genérico, né? A gente utiliza de um conjunto de técnicas e estratégias, né? E aí você definindo como racional para alcançar um determinado objetivo. E aí eu pergunto, qual objetivo? Né? Qual objetivo é esse aí, quando a gente fala em quem faz administração? Aí esse objetivo pode ser várias coisas. Normalmente as empresas querem dinheiro, então o objetivo financeiro é um deles, mas também tem, por exemplo, organizações não governamentais que têm objetivos sociais, então o objetivo dele não é fazer dinheiro, seria melhorar a situação social de algum lugar, de algumas pessoas. E também tem empresas que estão, em vez de obter dinheiro, estão querendo expandir seus mercados, então, expandir sua produção para depois, obter dinheiro seria depois, mas primeiro crescer a empresa e depois obter o dinheiro. Então, o objetivo principal seria crescer a empresa, apesar de ter esse objetivo secundário de obtenção financeira. Você tocou num ponto interessante sobre os diversos objetivos. Então, por exemplo, nem sempre uma empresa tem por objetivo, a gente pode dizer a curto prazo, o lucro, né? Então, uma empresa ela pode girar no negativo com o objetivo de expandir mercados. Ela pode passar anos tendo prejuízo com o objetivo de ganhar fatias de mercados, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo que o objetivo pode, como o Davi comentou, ela quer ganhar uma marca, ela quer fortalecer o que se chama no marketing do brand, né? Da marca dela. Né? E ela pode o quê? Não está fazendo dinheiro, mas crescendo no mercado. Isso é uma coisa muito comum, a gente vai ver no final do nosso curso, com o mercado das startups, né? Das tecnologias. Por exemplo, o Twitter foi um exemplo interessante de um mecanismo que custou ser monetizado, né? Os primeiros anos do Twitter fechavam no negativo. Algumas empresas, por exemplo, de e-commerce passam anos fechando no negativo, né? Então, a gente observa que muitas empresas não geram lucro
Mas a intenção dela, na verdade, é o quê? É fortalecer uma marca, por exemplo, ou ganhar mercado, né? Então, esses objetivos, eles nem sempre são lucro. A gente pode dizer, talvez, que o objetivo final seja o lucro, quando a gente trata, muitas vezes, dessas empresas num contexto privado, né? Mas quando a gente amplia isso, a gente começa a ver que há vários objetivos em jogo. E o que isso tem a ver com vocês? Isso tem a ver que cada um de vocês aqui hoje, né, somos 28 nesse momento, cada um tem um objetivo, né? Cada um tem um objetivo específico, e o esforço dessa disciplina é que o conjunto de técnicas e estratégias possam contribuir para que vocês concretizem alguns desses objetivos. Ou pelo menos que facilite, ou pelo menos que minimizem a margem de erro dos possíveis objetivos que vocês querem concluir, né? Então, assim, o esforço dessa disciplina de administração, para que serve a administração, né? A minha provocação é para que serve para vocês? Eu espero que sirva para a vida, desde o ponto de vista de vocês pensarem num plano de aposentadoria, desde o ponto de vista de vocês pensarem da realização de objetivos a curto prazo, a médio prazo, e assim vai, né? Que é uma fatia de mercado que os coachings pegaram, né? Vocês vão ver no curso aqui que os coaches usam de muitas técnicas dentro do campo de administração, né, para alcançar esses determinados objetivos que as pessoas trazem aí, né? Claro que com várias problematizações, obviamente, sobre isso aí, né? Mas o esforço é esse, é que essa disciplina de administração toque vocês no sentido de que o conjunto de estratégias e técnicas que nós veremos aqui no curso possam contribuir para a formação de vocês. A tratar, por exemplo, da gestão da carreira, a tratar, por exemplo, da gestão de vocês dentro da UFSJ, né? As possibilidades de estágio, né? Como vocês podem ampliar essas possibilidades, ou de emprego, né? Então, o esforço aqui é trazer ferramentas que facilitem o planejamento de vocês aí, tá certo? Por isso que é importante sublinhar que a administração é um conjunto de estratégias e técnicas que visam alcançar determinados objetivos, né? Isso coloca como uma ferramenta fundamental para a formação de vocês, né? Essa é a proposta aí desse curso, né? Lembrando, pessoal, que é uma coisa que eu comento no primeiro dia de curso e no último, essa disciplina nossa tem 54 horas, é muito pouco, não é quase nada, né? Então, o que eu faço nesse curso aqui são só trazer problematizações para vocês. Mas, assim, olha, busquem determinados caminhos ali, né? É uma área que vocês precisam gastar um pouco de energia estudando, porque tem coisas interessantes, né? Então, assim, dediquem aí, né, aqueles ou aquelas que forem gerir um negócio familiar, não se contentem com uma aula de 54 horas, sobre uma disciplina de 54 horas, sobre hipótese alguma. Pensem, né, numa especialização, na área, enfim, nessas questões de gestão aí, tá? E para aqueles que não vão gerir e tudo mais, essas técnicas podem servir para a vida de vocês aí, tá certo? Então, só sublinhando essa questão da importância da administração para vocês aí, né? Já que todos vocês têm objetivos, né? Alguns claros, outros menos definidos, a administração perpassa aí esse conjunto de objetivos que vocês utilizam de estratégias e técnicas para tal. Só voltando ao comentário anterior, né, o Nathan comentou que o Spotify utilizou muito desse modelo, né, de uma plataforma que custava monetizar, esse é o termo utilizado no campo das startups hoje, né? Como é que a gente faz para monetizar? Então, muitos dos aplicativos que a gente observa aí, eles custaram a monetizar, né? E muitos outros vão monetizar de uma forma indireta, por meio de informação, banco de dados, né? A publicidade ela é secundária, né? O que torna a principal forma de monetização de muitos desses aplicativos é o banco de dados, as informações que as pessoas obtêm, né, das conversas aí e tudo mais, né, e que são vendidas, né, enquanto um produto aí. Só para sublinhar aí que muitas vezes os objetivos são os mais diversos aí. Só algum comentário, alguma observação com relação para que administração? Ou com relação a outros comentários, fique à vontade. Ô, Daniel, sobre essa última fala que você colocou aí, eu acho que um negócio muito interessante uma fala que eu ouvi muito interessante é tipo assim,
no mundo digital, quando você não está comprando um produto, você é o produto. Então, assim, você pega Facebook, mídias digitais e tal, então, tipo assim, quando você falou em banco de dados, basicamente todo o nosso perfil ali, ele é um produto. E a gente vê características disso o tempo todo. Então, a própria propaganda que chega para a gente hoje, ela é totalmente voltada para aquilo que a gente pesquisa, para aquilo que a gente fala. Então, assim, outro dia eu estava vendo que o Facebook ele tem a capacidade de traçar um perfil psicológico da gente, das pessoas que utilizam essa plataforma muito maior do que pessoas que estão com a gente há anos. Então, é um ponto que eu acho muito interessante ser tocado, que a gente é o produto dessas empresas. Pode falar disso. Nisso eu só falar um exemplo da notícia que eu tinha lido, que a filha tinha engravidado, o pai não sabia, aí tipo, o Facebook começou a recomendar carrinho de bebê, fralda, no coisa, e o pai queria saber por que, tipo, se não me engano, ele estava recebendo essas recomendações, e ele descobriu depois que a filha dele estava grávida. Então, tipo, por exemplo, com esses perfis, com essas análises de perfis que o Facebook faz, realmente ele sabe mais sobre a gente do que às vezes até a gente mesmo sabe. Então, é isso que eles acabam vendendo para as empresas, que é uma informação realmente valiosa. Saber exatamente o que o seu consumidor quer comprar é algo que várias empresas gastam fortunas em pesquisa de mercado, essas coisas para fazer, e o Facebook faz isso com os algoritmos deles de monitoramento de monitoramento de webbing que eles fazem. Então, né, realmente é meio complicado você não estar pagando por um serviço, mas você está pagando de outras formas que você não sabe. Esse processo que assim, vocês estão sublinhando é tão interessante e tão louco, né? Aí entraria um outro conceito de loucura aqui, né? Que nós somos, como o Nathan sublinhou, produto, mas nós somos também funcionários, e funcionários voluntários, né? É uma coisa, acho que única na história, talvez, porque se a gente analisar, antigamente a gente tinha os escravos, e os escravos eram pessoas que não eram escravos porque queriam, né? Porque eles eram escravizados, nasciam e eram escravizados, né? Depois nós começamos a ter o quê? Um sistema feudal ali, né? Que você tinha um vassalo e um sucerano, né? Que você devia honra e ele te gerava proteção. Depois a gente entrou no sistema capitalista, tudo é monetizado, tudo é monetarizado, né? Ninguém trabalha de graça. E agora nós estamos entrando num processo que é um trabalho gratuito voluntário. É uma das coisas mais loucas de se imaginar. Ou seja, eu gratuitamente vou despender o meu tempo para gerar resultado e dinheiro para as redes sociais. Voluntariamente eu estou gerando dinheiro, sem essa rede social me solicitar. E eu sem eu ganhar nada por isso. Por exemplo, eu optei por gravar as videoaulas no semestre passado, né? Eu não entendo nada, não tenho rede social e tudo. E utilizei o YouTube, né? Nunca imaginava que eu fosse gravar youtuber. Beleza, eu virei um youtuber, né? Claro que não, né? Mas enfim, tenho lá os vídeos e eu recebo relatório diário aí do YouTube. Se acontecer de eu ter 4.000 horas de vídeo, 1.000 inscritos, o YouTube começa a me utilizar diretamente, ele já utiliza indiretamente, né? Mas diretamente com todo o conteúdo que eu produzo, e ele vai me pagar ali um valor X, que o que eu estou gerando de retorno para ele é 2, 3, 4, 5 vezes X, né? Já que ele usa do conteúdo que, na verdade, eu já estou trabalhando de graça para ele, né? Sem ele pedir. Então, todo esse conteúdo que eu estou produzindo, quanto mais tempo as pessoas ficam assistindo, vocês não, porque essa disciplina é obrigatória, mas as outras pessoas que assistem aos vídeos que eu gravo, que eu deixei em aberto,
eu estou trabalhando de graça para uma emissora, basicamente. Que é uma coisa muito louca. Quem poderia imaginar um negócio desse, né? Um tipo de servidão literalmente voluntária, né? E ao mesmo tempo, esse sistema de informação, ele anda tão preciso graças às questões tecnológicas dos algoritmos, que ele está num ponto de capacidade de influência decisiva. Então, por exemplo, vocês acompanharam o processo das eleições em 2016 nos Estados Unidos, o Brexit, né? As eleições no mundo em 2018, 2020. O processo das redes sociais e o processo de gerenciamento de informações, ele tem sido, se não decisivo, uma variável fundamental na escolha de decisões políticas, seja para X, seja para Y, né? E isso tem facilitado o quê? Um processo de polarização. Saíram vários documentários sobre isso. Antigamente, claro que a gente sempre viveu, né, em bandos com pessoas que a gente compartilha das mesmas ideias. Sempre foi assim, né? Só que antigamente a gente vivia ainda uma plataforma minimamente democrática no sentido de ter que aguentar pessoas chatas, né? Chatas que eu digo, aquelas que não concordam com os meus valores. Hoje não. Hoje eu consigo cancelar e bloquear quem eu bem quiser. Eu só consigo ouvir aquilo que eu quero. Antigamente, muitos de vocês ligavam a televisão, quem tinha TV aberta tinha opção de 8, 10 canais, e vocês tinham que assistir o que estava passando na televisão. Olha, o apresentador da emissora X ou Y, ele fala coisas que eu não gosto. Ou eu desligava a televisão e ligava o rádio, sobre o risco de ouvir alguma coisa, ou eu não ouviria nada. Hoje não. Vocês não precisam mais assistir televisão nenhuma, vocês podem assistir única e exclusivamente aquilo que vocês querem, desde que vocês sigam os determinados canais, né? Isso, por um lado, é um grau de liberdade fantástico, por outro, é um grau de alienação gigantesco, de todos os lados, porque eu posso ficar única e exclusivamente me cerceando de um mundo paralelo. E aí, quando a gente fala, antigamente a gente dizia, né, parece que quando eu converso com essa pessoa vive em outro mundo, era uma forma metafórica de dizer isso. Hoje a gente pode dizer que é real. Nós vivemos em mundos diferentes. Uma pessoa que é de esquerda e que só acompanha canais de esquerda, Lula livre, o que foi, blá, 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 ela vive num mundo paralelo. O mundo dela é só aquilo, porque ela só assiste aquilo e tudo mais. Uma pessoa que só assiste lá os canais do Bolsonaro, Mito e tal, e não ouve mais nada, vive num outro mundo paralelo. Ele só enxerga aquilo, tudo é lindo e tal. Dos dois lados tudo é lindo, né? Tô pegando dois exemplos que tá bem extremado aqui, para tudo, gente, tá? Para tudo. Então, assim, e é o que a gente faz. Quem de vocês aí, eu sei que tem, mas quantos de vocês acompanham canais de pessoas que vocês odeiam, né? Para ampliar o leque de informações? Quem acredita no Lula livre que segue o Bolsonaro no Twitter e vice-versa, né? Então, assim, tem pessoas que fazem, mas a tendência é que a gente se feche cada vez mais em nosso núcleo, né? E a gente começa a achar que o mundo é só isso, né? E isso graças aos algoritmos que facilitaram o nosso grau de liberdade. E lembrando que quando os algoritmos facilitam esse tipo de função, nós estamos monetizando para eles, porque a quantidade de views e tempo que a gente passa assistindo a um vídeo ou acompanhando um determinado canal é a maior fonte de remuneração para essa emissora, né? É o Ibope dessa emissora. Então esse aspecto ele é muito louco, né? Que a gente está observando. E a gente nunca viveu um processo, a gente, que eu digo, nossa geração, né? Tão polarizado como estamos vivendo hoje, né? Tinha polarização no futebol, sempre teve, né? Mas agora nós estamos polarizando para tudo, né? Para tudo. Então esse é um fenômeno bastante interessante do ponto de vista sociológico e bastante preocupante do ponto de vista moral, né? Vocês viram agora essa semana, né? Sempre acontece tragédias, né? Mas um palmeirense, um corintiano que matou a mulher, que era palmeirense, né? E que tinha 2 filhos. Eu estou pegando um exemplo esdrúxulo, um caso isolado, para mostrar que isso não é tão isolado assim quando a gente entra no nível de polarização como a gente tem observado, né? Então, mas obviamente que isso tudo está relacionado a uma grande sacada mercadológica, que é o quê? A fidelização do público-alvo. Fidelizar o público-alvo e criar o que a gente chama de nichos de mercado, que nós veremos nesse curso, é uma das melhores estratégias de marketing, né? Eu mantenho esse público fiel, e esse público fiel segue aí rigorosamente
os meus canais, né? Num contexto que a gente chama no marketing de marketing one-to-one, ou seja, marketing direto, marketing um para um. Eu não preciso mais fazer um marketing direcionado a um público geral para pegar um público específico. Graças às redes sociais, a gente tem um marketing direto, marketing one-to-one. Eu consigo conversar individualmente com cada cliente, ao mesmo tempo conversando com 300 clientes, por exemplo, né? Então, isso são as maravilhas da tecnologia. Por outro lado, os perigos, né, de um futuro aí incerto, né, sobre esses aspectos que a gente tem observado aí. Só para fechar a minha observação, perdão, Gerson, o nível de informação que a tecnologia possui, né, que esses algoritmos possuem sobre nós. Agora, no ano retrasado, eu caí para trás, porque eu recebi no meu Google um informe de todas as viagens que eu fiz, sei lá, no ano de 2019. E aí o Google me mostrou lugares que eu nem lembrava que eu tinha ido. E o mais louco disso, quantas horas eu passei viajando, quantas horas eu passei de avião, né? Quantas horas eu fui de carro e quanto tempo eu passei fora de Sete Lagoas. Sem eu solicitar nada, única e exclusivamente rastreando o meu IP do celular. E eu nunca me cadastrei em nada do Google para saber quanto tempo eu passei viajando de avião. E ele mandou esse relatório. Olha, Daniel, você passou 2019, 2020 não, né? Ainda não recebi 2020, 2019 viajando não sei quantas horas, visitando tais lugares. Aí eu olhei e falei, isso é mentira, eu não fui para esse lugar. Aí eu, num esforço mental de rememorizar, eu falei, putz, eu fui para esse lugar, eu nem lembrava que eu tinha ido, né? Então, o grau de precisão e controle que esses aplicativos possuem. E só para finalizar, todo dia, agora não, deve ter o quê? Desde a pandemia, mas até antes da pandemia, geralmente às terças, quintas e sextas, que são os horários das minhas disciplinas, lá na UFSJ, eu recebo, por volta de 4 horas, 4h30, 5 horas, informes do trânsito até minha casa. Sendo que eu nunca pedi esse tipo de informação. Obviamente que eu liguei o Google Maps uma determinada vez e ele já sabe que eu faço esse trajeto para o trabalho. Ele me manda sem eu pedir e sem nenhum cadastro como está o trânsito nos horários que eu saio de casa e nos horários que eu volto para o trabalho, né? São coisas assustadoras, né? Tecnologicamente incríveis, mas, por outro lado, assustadoras quando a gente pensa sobre isso, né? E aí o Natan sublinhou, né? Agora você imagine, Natan, quando a gente começar a ter um 5G, seja da China, dos Estados Unidos, que a gente consegue baixar um filme em frações de 1 segundo, né? Essa é a expectativa do 5G. Ou quando a gente consegue ampliar uma rede numa velocidade infinitamente superior ao que a gente tem hoje e ficar conectado basicamente 24 horas, né? Aí que entra um ponto de instrumento de controle de uma forma, né? Já estamos no instrumento de controle nunca antes visto na história, né? Ô, Daniel, fazer um comentário aqui. Um amigo meu, né, tava na casa dele com a esposa dele e ele deixou o celular em cima da mesa. E ele fez um comentário comigo, a gente estava conversando e tal, e ele comentou comigo o seguinte, que ele falou determinado coisa de viagem lá, nem tinha ativado o Google Now, nada do tipo, e logo em seguida, no outro dia, já estava aparecendo tudo para ele, com o celular bloqueado, tá? Exatamente, Davi. Isso acontece comigo também. Eu estou conversando, não ativo, né? O voice do Google, nunca usei esse voice do Google, está captando e aparece coisas de conversas, né? Estando conectado, né? É uma coisa muito louca, né? E muito real, né? E não é uma teoria da conspiração, um fato, né? Quem tem celular, vocês podem monitorar ali muitas vezes as coisas que a gente fala, né? E estando conectado, né? Há quem diga que a gente nem precisa mais estar conectado, obviamente, e como que a gente consegue ser rastreado. Agora, imaginem que fato interessante. Quais as empresas que mais cresceram na pandemia? De qual setor são as empresas que mais cresceram na pandemia? E quem são hoje as pessoas mais ricas do mundo? É tudo setor de
as grandes empresas de tecnologia, a Amazon, a Tesla, são essas que estão realmente crescendo que conseguiram crescer nesse período de pandemia. Que agora todos os mercados pequenos foram tudo fechado, então todo mundo entra no site da internet e, ao invés de comprar localmente, manda entregar na porta de casa pela Amazon. Pô. Exatamente. Quem está acompanhando aí, o homem mais rico do mundo hoje não é o Jeff Bezos, né? É o dono da Tesla, né? Como é que ele conseguiu ultrapassar o Jeff Bezos? Unicamente por um mercado de ações em que as pessoas começaram a comprar ações da empresa dele, acreditando que os carros elétricos que ele irá produzir, futuramente autômatos, né, serão um sucesso, né? Então, isso é um fato muito interessante também. Uma pessoa consegue ficar mais rica do mundo hoje, não necessariamente produzindo. Isso é um ponto importante, né? O Elon, o dono da Tesla, ele não produz. Cadê os carros, né? Tem alguns protótipos, mas é o cara mais rico do mundo. Então, é um fato muito louco hoje também, que esse nosso mercado de capital, ele não necessariamente gera riqueza enquanto um produto, né? Mas gera valor, né? Então a gente observa que essas empresas de tecnologia são as que mais cresceram na pandemia, as que mais fizeram dinheiro na pandemia, principalmente pelo fenômeno das ações, claro, como um reflexo também da expansão de mercado, como esse tem explodido nesse processo tecnológico. Só para vocês terem uma noção, semestre passado não tinha webcam aqui em Sete Lagoas. Eu queria comprar uma web e não tinha, né? Então olha que coisa mais louca, né? Então a gente consegue observar como que grande parte dos homens mais ricos estão vinculados a esse processo das empresas de tecnologia, igual o dono do Alibaba, que tinha assumido, que voltou agora, né? O cara mais rico da China, né? Isso tudo está relacionado a essa perspectiva. Agora, estou sublinhando isso para dizer, imaginem que esses indivíduos, donos dessas empresas, possuem informações até mais precisas do que a gente mesmo sabe sobre nós. Eles podem, né, num futuro não muito longínquo, decidir quem será presidente ou não. Imaginem que todas as minhas conversas, todos os meus vídeos, todos os meus stories estão no computador, né? Tudo que eu falei, tudo que eu fiz, tudo que eu assisti, né? Tudo por onde eu fui rastreado. Então, essas empresas elas se tornam um poder ao ponto de escolher, né? Escolher no sentido de queimar um candidato ou não com uma facilidade estrondosa, né? E aí que entra sempre toda aquela discussão, né? Da liberdade, da privacidade dos dados, né? Que é um ponto tênue, né? Que a gente observa aí que tratando de poder é sempre difícil, já que vocês viram que vocês tiveram os dados de vocês, todos aqui, sem exceção, vazados, né? 220 milhões de CPFs, inclusive de pessoas mortas, né? Vazados agora há 2 semanas para as empresas aí. Todo mundo teve os dados vazados aí, basicamente todo mundo, imagina, né? Bem, pessoal, não sei como é que vocês acharam aí a proposta desse bate-papo. Eu deixei bem livre, né? Já que esses conteúdos estão gravados, eu não quis direcionar muito o conteúdo, não, né? Já que vocês assistiram. O que vocês acham? A gente mantém esse formato aí de bate-papo? Quando surgem dúvidas? Vocês querem que eu dê uma direcionada de acordo com o vídeo? Como é que vocês gostariam aí que a gente trabalhasse essas nossas lives aí? Eu acho que pode manter esse sistema que tá agora de bate-papo mesmo. Fica até mais orgânico e acaba ficando até mais fácil de entender as coisas. Beleza, vocês fiquem livres aí, tá? Para sugerirem aí também os formatos dos nossos bate-papos aí. Mais alguma dúvida ou mais alguma observação com relação às primeiras 5 videoaulas aí do nosso curso? Beleza? Conteúdo ok? Daniel,
Na verdade, não é nem bem uma dúvida, é uma coisa é um pensamento que eu tive em relação à quinta aula. Porque lá traz uma informação de que dentro de 5 anos e tudo e tal, acho que 60%. Na verdade, eu estava vendo que hoje já são 80% o número de empresas que fecham antes dos 5 anos. E tem muito conteúdo sobre por que as pessoas falham e não sei o quê, por que elas não administram bem e tudo. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê o mercado mudando constantemente, e isso, se a gente for levar para o nível mundial, isso fica ainda maior, né? Quando a gente olha a questão de ação na bolsa e tudo e tal. E teve até um caso ultimamente muito interessante, que foi o caso lá da GameStop, que apostaram na falência dela e tudo e tal, e algumas pessoas do Reddit foram lá e começaram a comprar ação e tudo e tal, e deram prejuízo de bilhões aí em alguns players gigantes, né? Mas voltando para o ponto, hoje você tem muito conteúdo, mas o mercado ele muda constantemente e hoje isso é tão líquido que fica complicado. E, tipo, eu vejo muitas vezes se colocar, não, o povo não sabe gerir, o povo não sabe e tal, quando na verdade, hoje, por exemplo, você fala, não, para você conseguir montar uma empresa, você tem que ter um capital ali para você aguentar segurar um ano e não sei o que e tal. E só que isso também já não é uma completa realidade e um produto que hoje é totalmente consumido, daqui a pouquíssimo tempo ele perde valor e tal. E então, assim, entra toda a questão mercadológica, entra a gestão do país, entra muita coisa, entra uma pandemia. Então, assim, eu acho que é complicadíssimo imputar essa falta de gestão na pessoa que abre uma empresa, sabe? Eu fiquei com isso na cabeça. Sim, Nathan, o esforço da quinta videoaula, eu acho que a videoaula é o quê? Administração autoajuda, né? Se eu não me engano, eu não me lembro agora de cabeça, a quinta videoaula. Mas é o esforço de dizer o seguinte, pessoal, aqui o meu papel é trazer um conjunto de técnicas e estratégias que pode facilitar a vida de vocês, ponto, né? Que vocês evitem erros que muitas pessoas cometeram e que às vezes quebram por erros de ordem técnica. Então, esse é um ponto fundamental, né? Tem uma dimensão técnica que vocês têm que tomar cuidado, né? Tem um passo a passo ali que é importante, né? Se vocês errarem esse passo a passo, vocês podem quebrar. Então, todo o nosso curso vai ser isso, passar técnicas e estratégias que podem auxiliar vocês a gerirem a vida de vocês. Porém, infelizmente, nós não temos o controle do todo. Talvez poderíamos dizer que o nosso controle é parcial ou até pequeno, né? Existem outras forças que nos afetam, né? Existe, por exemplo, o acaso, né? Existe, por exemplo, se é que para mim é um fato, né? Mas tem gente que não acredita. Existe o inconsciente, né? Nós temos o inconsciente que a gente pensa, só que às vezes, na verdade, é o nosso inconsciente pensando por nós. Por isso que tomamos, entre aspas, decisões muitas vezes irracionais e não sabemos por que fazemos isso, né? Porque eu sempre namoro aquele mesmo tipo de pessoa, né? Meu caso é clássico, né? Por que eu casei com uma pessoa que parece com a minha mãe, não fisicamente? Por que eu sofro, né? Com isso? E aí tem um fenômeno do inconsciente. Mas entrando no ponto de vista da ciência, da administração, a gente fica muito preso ao racional, achando que se a gente fizer tudo certo, tudo vai dar certo na nossa vida, né? Só que quando a gente começa a considerar o acaso, né, a gente começa a sofrer de angústia. Então, vejamos, me perdoem o grau de pessoalidade do exemplo que eu trarei para vocês. Mas é um momento que eu tenho vivido, acho que alguns de vocês também, que é o acaso, né? Que é o acaso. E que às vezes o acaso é muito mais forte do que o que a gente tenta planejar. Então, por exemplo, ontem eu estava aqui em casa jogando água nas plantinhas
E aí o meu filho, que está com 3 anos, pegou um Velotrol, eu não vi, desceu a rampa da garagem e capotou, né? Eu fiquei me questionando, poxa, eu sou um sujeito neurótico, obsessivo, né? Então eu sempre tenho medo da perda e sempre estou acompanhando meu filho, um descuido, o menino caiu. Normal, as crianças caem, isso faz parte da vida, né? Eu caí e tal. Só que ontem também, conversando com uma amiga, ela comentando, né, um caso trágico aí, que alguém deve ter acompanhado, um menino de 5 anos, que levou um tiro de fuzil, né, possivelmente de um conflito da polícia com bandidos, e o menino de 5 anos morreu, né, nos braços dos pais. E o menino de 5 anos disse, olha, ainda se despediu dos pais, olha, mãe, eu acho que eu não vou aguentar, né, eu acho que eu não vou aguentar, depois que levou um tiro de fuzil e morreu. Eu que tenho um filho de 3, né, associei aquele fato de um simples acaso do meu filho que caiu ali do Velotrol com um tiro de fuzil, não estou comparando o grau. Mas dizendo o seguinte, olha, as coisas acontecem. E aí, quando eu me deitei ontem à noite, eu me questionei, obviamente, uma questão de ordem filosófica. E aí, Deus, né, nas minhas crenças espirituais, peço a proteção do dia seguinte. Mas aquela mãe que perdeu um filho com um tiro de fuzil, será que ela não pediu a proteção? Ou será que ela pediu a proteção e a proteção não veio, né? E aí, eu continuo pedindo ou não? Claro que eu tenho as minhas crenças espirituais, eu continuo pedindo porque isso me faz bem, acredito nas instâncias divinas, mas será mesmo que isso vai me garantir que meu filho não vai levar um tiro de fuzil amanhã? Claro que eu moro no condomínio residencial, aqui em Sete Lagoas, então a probabilidade do meu filho levar um tiro de fuzil é muito menor do que o menino que morava numa periferia num conflito de guerra armada. Mas e o acaso? Né? E o acaso? Então, assim, até onde a gente controla o acaso? Até onde, se a gente considerar que existe uma instância divina, até onde essa instância divina está nos regindo com ações de proteção para uns e de não proteção para outros, né? Será ou não? Né? E aí, vou pegar um exemplo agora, para finalizar essa minha exposição, e só para fechar com a questão do controle ao acaso, o goleiro do Cruzeiro, Fábio, eu acho fantástico, né? Porque vários títulos da Copa do Brasil que ele conquistou, ele agradeceu diretamente a Deus, né? A Jesus Cristo, basicamente, né? Aí eu fico me questionando, e o que aconteceu com Jesus Cristo? Parou de ajudar o Fábio porque o Cruzeiro está na Série B e não subiu, né? E aí, claro, obviamente o Fábio comentou isso, que foram problemas de gestão, mas, poxa, Jesus Cristo deu 6 títulos para o Cruzeiro e agora está deixando o título na Série B? Então, assim, e se Jesus Cristo ajudou o Fábio, será que ele não ajudou o goleiro do outro time? Eu estou pegando um exemplo muito comum entre os jogadores de futebol, que diz, olha, toda a glória é de Deus. Poxa, mas então Deus está torcendo para um time e não está torcendo para o outro. Agora, a gente pode dizer o seguinte, né, a Deus toda a glória, mas Deus não interfere no futebol. Vamos partir desse raciocínio. Se Deus não interfere no futebol, ele interfere na vida da Ana Clara, de 5 anos, ou do meu filho que caiu do Velotrol? Eu juro que eu espero que sim. Por isso que toda noite eu peço a proteção a Deus, né? Mas, no fundo, eu sei que existe o acaso que pode acontecer do meu filho ir embora. Claro que isso vai acabar com a minha vida e tudo mais. Mas e aí? Até onde a gente controla a nossa vida, né? Até onde Deus exerce essa função ou não? Veja bem, eu estou partindo de um pressuposto, né? Que Deus existe. E eu ainda estou partindo desse pressuposto. E que a gente pode considerar que ele não existe. E se ele não existe, né? Então, basicamente, estamos sujeitos ao acaso. Essa é uma outra interpretação. E aí que entra o ponto, ô Natan. Quando a gente fala de administração, é a mesma coisa. Eu estou pegando um exemplo macro, muito maior do que isso, né? Então, assim, você pode fazer tudo certo e dar tudo errado na sua vida, né? Você pode fazer uma gestão perfeita e dar tudo errado, porque há um processo do acaso, né? A gente não controla o acaso. Mas é claro que, aí a piadinha que eu faço, um bom coaching, ele vai dizer que você tem que controlar o acaso. Então, por exemplo, aquela criança de 5 anos não poderia morar na favela, no lugar de tiro. O meu filho caiu porque foi uma falta de atenção, eu deveria estar 100% atento. A sua empresa quebrou porque você não previu uma pandemia, poxa vida. Um bom gestor, ele prevê tudo, inclusive o risco de pandemia. Ele tinha que estar preparado para uma pandemia global, né? Então, assim, se você planejar tudo, você consegue controlar tudo, né? Então, você sabe que você não pode andar no lugar tal, você vai levar um tiro de uma bala perdida e assim vai, né? Então, essa é uma questão que quando a gente começa a considerar a variável do acaso, a gente começa a ficar angustiado. Porque eu digo no plural, né?
porque a gente começa a ver que talvez a gente pode fazer tudo certo e se ferrar na vida, né? Aí, claro, há que se defender o que é ferrar ou não, né? Então, esses são fatos, eu extrapolei esse exemplo, entrei numa questão de ordem filosófica, mas para mostrar que essa é uma questão que não temos resposta, é uma discussão no campo da filosofia e que não há consenso, né? Não há consenso. Então, e dificilmente encontraremos consenso até descobrirmos qual que é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, né? Enquanto a gente não descobrir por que a gente está aqui, né? Qual que é a origem do universo, a gente vai sempre ficar especulando sobre essas variáveis, né? Se existe acaso, se é vontade de Deus. Claro que minha mãe, ela teria uma resposta bastante reconfortante. Não, filho, pode ficar tranquilo. A menina de 5 anos que veio a falecer era para ser, era a hora dela. Então, acabou, beleza, alivia, não estou sendo irônico, alivia, né? Era a hora dela, né? Infelizmente com um tiro de fuzil, mas era a hora dela. Então beleza, né? Então, assim, essa é uma interpretação, e uma interpretação boa, assim, eu acho que gera um alívio, né? Mas o ponto é, né? Tratando de administração, assim como a vida, ao acaso. E o que eu tento trazer nesse curso, que, olha, eu vou trazer um monte de conjunto de estratégias e ferramentas, façam a parte de vocês, obviamente, né? Mas não esqueçam que tem um acaso. E que o acaso pode decidir a vida de vocês, né? E ninguém fala isso quando se trata de sucesso. Olha, eu cresci na vida porque eu tive sorte. Ninguém fala isso. Jamais você vai encontrar um grande empresário dizendo eu tive uma puta de uma sorte. O cara vai dizer que ele planejou tudo, que ele controlou tudo e tudo mais. Mas ele não vai dizer que tem a variável sorte nesse processo aí, né? Enfim, extrapolei meu exemplo aí para uma questão de ordem filosófica, teológica, né? Eu finalizo abrindo aí, se vocês quiserem finalizar com algum comentário, alguma observação, fiquem à vontade aí. Beleza, gente? Acho que esse espaço democrático, né? Obviamente eu toco em alguns assuntos de religião e tal, que se alguém se sentir desconfortável aí, né? Pode pode comentar comigo, tá, né? Assim, o nosso esforço é a gente considerar a universidade como universo, né? Então, assim, é o que eu sempre comento, muitos de vocês que já fizeram outras disciplinas comigo. No almoço de domingo, não vale muito a pena ficar discutindo política, futebol e religião, sendo que talvez vocês possam causar uma indigestão aí, né? Mas no papel da universidade me parece interessante, enquanto universal, a gente trazer esse tipo de reflexão aí, beleza? E se vocês quiserem, a gente pode tratar nas próximas videoaulas aí a incrível gestão do Cruzeirão Cabuloso aí, que eu estou vendo comentário, né? Como pode um time daquele tamanho, né, um dos principais times do país, basicamente caminhar aí para um processo de colapso, né? E que, na minha hipótese, eu diria que já era, né? Claro, isso vai ser o tema das nossas próximas lives aí, se vocês quiserem. Eu acho que o negócio é estrutural, acabaram com o time e, infelizmente, perdeu a graça, né? A esperança é que o Atlético quebre também para ter graça, porque, né? Tomara que eles continuem fazendo essas grandes contratações aí, né? Mas enfim, né? Mas esse é um ponto interessante, assim, a gente pode discutir as questões aí de exemplos do futebol, né? Como que também tem uma variável da gestão, né? Tem o acaso, mas tem a gestão, né? Como é que a gestão consegue acabar com o time de futebol? Isso é impressionante. Eu acho que o Cruzeiro, para finalizar mesmo minha fala, é o maior case de fracasso da história do futebol brasileiro, pelo tamanho do time, né? E a maneira como o que fizeram com o time, né? Que é uma coisa impressionante. Mas enfim, podemos aí, se vocês quiserem discutir gestão aí, planejamento nas próximas videoaulas aí, trazer algumas informações. É que a gente sabe muito pouco, obviamente, né? Mas que a gente tem informação aí na mídia, né? Claro, né? Tem muita coisa por dentro ali que a gente não sabe. A gente fica numa discussão muito mais superficial sobre a gestão do time, né? Pessoal, beleza? É isso aí, então. Beleza. Eu vou disponibilizar aí o nosso bate-papo aí. Quem acompanhou aí essa nossa live aí pro pessoal aí no canal, beleza?
Vou parar a nossa gravação aqui, então. Lembrando que quem gosta de futebol, agora vai começar o Mundial Interclubes aí, né? Vai ter o quartas de final aí, o possível vencedor vai jogar com o Palmeiras no sábado. Vai passar. Começou agora às 11 horas, eu não abri para ver o resultado ainda, vou ligar daqui a pouco aí. Abraços a todos e a todos aí, pessoal. Até mais.